Olá pessoal, meu nome é Sandro Costa do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas e estamos aqui hoje para falar do capítulo 8 do Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível. Esse é um capítulo importantíssimo para compreendermos com mais exatidão como é que se dá a ação dos espíritos, no mundo dos espíritos e também no mundo visível, no mundo material. Haja vista que os médiuns têm uma capacidade de enxergar o que ocorre, o que está no mundo espiritual. E para entendermos como é que se dá esse processo, como é que os espíritos criam ou desenvolvem certas ferramentas ou aparências que muitas vezes eles conseguem projetar, nós precisamos, portanto, entender um pouco mais o que está escrito nesse capítulo e também o conjunto todo do Livro dos Médiuns. Bem, os espíritos se utilizam do pensamento e da vontade, para dirigir, para aglomerar, para dispersar ou conduzir e formar no mundo espiritual tudo aquilo que ele precisa para agir, para transitar, para viver, enfim, diversas ferramentas que são necessárias para o seu aperfeiçoamento advém do seu pensamento e da sua vontade. Ou seja, ele se utiliza de algo que nós já conhecemos no mundo espiritual, do ponto de vista espírita, que é o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal está em tudo e ele se utiliza desse fluido para poder dar aparência a muitas coisas que ele precisa. Por exemplo, um relato que Allan Kardec se utiliza nesse capítulo é de um homem que aparece para uma médium vidente portando uma tabaqueira. E a discussão grande que Allan Kardec faz nesse ponto é se aquela tabaqueira, do que ela era feita. Aquela aparência que aquele espírito apareceu para a médium tinha que ter uma relação com algo que estabelecesse um vínculo com ela. Ele precisava aparecer para ela de uma forma que ele a reconhecesse. E ele se utilizou da tabaqueira para isso. Não que a tabaqueira fosse parte da vestimenta dele, mas ele, através do pensamento e da vontade, ele projetou, ele formou aquela aparência da tabaqueira para que a médium pudesse visualizá-lo e reconhecesse, portanto, a sua identidade, a veracidade da sua identidade. E o mais interessante, eu separei um trecho aqui do capítulo, em que, quando Allan Kardec conversa com o espírito de São Luís, e os diálogos com o espírito de São Luís são realmente muito bons, no sentido de entendermos com mais propriedade os desdobramentos da doutrina espírita, principalmente no âmbito da identificação dos espíritos, da comunicação com os espíritos, da identificação de quando esses espíritos se manifestam, e tudo aquilo que um médium, porventura, venha a enxergar do mundo material, aquilo que ele está visualizando do mundo espiritual. E precisa sim ter um pouco de critério, muito bom senso e de uma forma racional, porque nem sempre aquilo que ele visualiza deve ser interpretado exatamente como ele está vendo, porque muitas vezes o espírito quer trazer uma outra mensagem. Nesse quesito, então, quando Kardec pergunta se aquela tabaqueira, nesse caso que é estudado nesse capítulo, ele faz parte do perispírito daquele homem, o que ele é? Ele também tem um perispírito, ele tem também um corpo etéreo, como nós, seres vivos, temos? E eles dizem que não é assim que se dá. O espírito dispõe sobre os elementos materiais dispersos por todo o espaço da vossa atmosfera, de um poder que estáis longe de suspeitar, ou seja, ainda tem muita coisa para ser estudada nesse sentido, e dar-lhe a forma aparente que convenha às suas intenções. Então, fechando, nós precisamos ter discernimento para interpretar aquilo que está no mundo espiritual, que está sendo visualizado principalmente por um médium, e que os espíritos utilizam do seu pensamento e da sua vontade, e com questões de intencionalidade, que vão projetar, que vão formar e que vão plasmar aquilo que ele está querendo mostrar, e aí muitas vezes tem uma correlação com as suas ideias, com seus sentimentos, com seus pensamentos. E dessa forma, então, ele com certeza vai continuar produzindo isso, os espíritos, de forma mais intensa, mas os médiuns precisam naturalmente estudar para compreender o alcance e saber interpretar exatamente aquilo que está se vendo, para ter uma dimensão real do mundo espiritual. Tá bom? Um grande abraço e até o nosso breve e próximo encontro.